Imagina que você está deixando seu carro no estacionamento, você vai lá, entrega a chave para o manobrista, ele estaciona o carro para você, mas é claro, o carro continua sendo seu. Se o manobrista for demitido, o carro não vai embora junto com ele. No mundo dos investimentos, existe algo que funciona exatamente assim, e o nome disso é custódia. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sem enrolação e você vai entender o que é custódia de uma forma muito simples. Mas já deixa seu like, se inscreve no canal para você continuar acompanhando mais vídeos como esse. Afinal, o que é custódia de ativos? Custódia é o registro oficial de que o investimento ele pertence de fato a você. É como um cartório dos seus investimentos. Então, quando você compra aí uma ação, um fundo imobiliário ou uma CDB, uma entidade registra que aquele ativo é seu, independente aí entre qual banco ou corretora você usou. No Brasil, quem faz esse papel é a B3, no caso de títulos privados, e o Sistema Selic aí no caso de títulos públicos federais. Bom, gente, e como que funciona na prática? Bom, para você entender, eu vou voltar aí na analogia que eu usei no início. O banco ou a corretora é o manobrista, elas executam essa ordem para você. Já o estacionamento é a B3 e o carro são os seus ativos registrados no seu CPF. Então, se o manobrista for embora, o carro continua lá. Sabe aquela CDB aí que você tem no seu banco? Então, o banco é só o canal aí de acesso. Quem registra, né, que o CDB é seu é a B3. Mesmo que o banco quebre, o registro continua lá. No caso de CDBs aí, você ainda conta com um fundo garantidor de crédito que cobre até R$250 mil por CPF. Isso funciona por conta da segregação patrimonial, que é um conceito que a gente vai aprofundar aqui em breve no Sopa de Letrinhas, então já fiquem atentos. Mas de uma forma bem simples, os seus ativos aí, eles ficam separados do patrimônio da instituição. Então, se ela falir, seus investimentos, eles não entram nessa massa falida. Inclusive, se você quiser trocar, por exemplo, de corretora, a transferência de custódia, ela é regulamentada e leva no máximo aí 5 dias úteis e custa muito pouco. E o melhor, não gera imposto de renda porque não é uma venda. Flávia, quais são as vantagens aí? Então, além da portabilidade, você também tem segurança, né, que é a proteção contra a falência da corretora ou do banco, transparência, que é o registro auditável e rastreável, praticidade, dividendos, juros e amortizações são processados automaticamente e pelo custodiante. E o custo, gente, as taxas da B3 no Tesouro Direto é de 0,20% ao ano e para o Tesouro Selic é isenta até R$10 mil. E como que funciona aí a custódia no caso da tokenização? O conceito de custódia também vale para o mundo dos ativos digitais. Na LIC, por exemplo, quem faz a custódia, né, é a Olivera Trust e todas as operações elas seguem as regras da CVM. Além disso, a blockchain adiciona mais uma camada de transparência no registro de titularidade. Então tudo isso traz mais segurança. Deu para entender? Gostou do vídeo? Deixa o like, comenta aqui qual que é o próximo tema que você quer ver do Sopa de Letrinhas, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!